Antes de começar minha fala, eu queria colocar essa imagem aqui, uma imagem bastante famosa, que aí, na parte de cima é a comitiva que foi para Israel, né, fazer porra nenhuma, e todos Eles foram gastar o nosso dinheiro para fazer turismo. Para fazer nada. Nem turismo, cara, eles puderam fazer, porque em Israel eles não podiam sair do hotel. Então, assim, é isso. Se lascaram. Não puderam fazer nada. E a parte de cima, estão todos sem máscara, porque estão no Brasil. E na parte de baixo, estão todos com máscara, porque estão em Israel. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Para que vocês compreendam que para essas pessoas que são é muito louco falar isso, mas ali está as pessoas que mandam na República Brasileira, né? E aí, parênteses aqui rapidinho, como é que vocês não são anarquistas, né? Se o sistema eleitoral brasileiro traz esse tipo de maravilhosidade, que é esse bando de imbecil, para usar uma palavra fraca, leve para se referir a essa gente nojenta. Esse bando de imbecil chegou ao poder graças ao sistema político eleitoral burguês da democracia representativa. Então, não dá para confiar nesse sistema, simples assim. Então, esses caras, eles se importam muitíssimo mais com a vida de um israelense do que com a vida dos brasileiros. E o fato deles usarem máscara em Israel e não usarem no Brasil demonstra isso claramente. Tipo, porque aqui no Brasil, foda-se. E isso é preocupante, porque isso não é apenas uma questão das pessoas que mandam no país, né? Nós, como sociedade, também nos importamos muito pouco conosco. A gente é o país em que se normalizou, infelizmente, que 50 mil, 60 mil pessoas morressem por ano de violência, né, com arma de fogo, etc. Né, era a quantidade de número de homicídios. A gente não valoriza a vida do nosso povo. E a gente não pode esperar que os poderosos que nunca valorizaram a vida do nosso povo passassem a valorizar. E essa pandemia, né, ela é só mais uma prova de que a nossa elite não se importa com a vida, com a sua vida. Porque a gente tem que entender, e se eu tiver uma missão na vida, vai ser essa, e quando a gente fala povo, a gente está se referindo a nós. Quando a gente fala povo não é uma parada separada de você. Você é povo. Então, quando a gente fala que o povo está morrendo, é porque o meu vizinho está morrendo, o filho de um colega professor morreu, uma colega professora de outra escola morreu, a moça da limpeza de outra escola próxima da minha morreu, pessoas próximas, pais de alunos meus morreram. A gente é o povo. Então a gente tem que começar a não precisar de maneira nenhuma esperar que a imprensa diga pra gente que é preciso a gente fazer uma hashtag. A gente tem que começar a se importar com isso. Hoje batemos 2.842 brasileiros mortos. Eu não consigo mais lamentar, tá ligado? Tipo, que frase, que palavra seria suficientemente adequada para eu lamentar 3 mil mortes? Não existe, sabe? Não existe. Tipo, a gente não, assim, eu não consigo conceber o que é 3 mil pessoas morrendo, quase 3 mil pessoas, né? Morrendo pelo mesmo motivo, no mesmo dia. Pô, vocês conseguem imaginar uma pilha de 3 mil corpos? Vocês conseguem imaginar isso? O que seria uma pilha de 3 mil corpos? Então, a gente não consegue conceber isso, cara. A gente não consegue conceber o que é 3 mil pessoas morrendo por dia. E a gente vai bater 3 mil, a gente vai bater 3.100, 3.200, 3.300, e a gente vai continuar agindo normalmente. E por que a gente vai continuar agindo normalmente? É porque a gente precisa. Porque hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, a maioria de nós vai ter que sair cedo, pegar um ônibus lotado e ir trabalhar. Beto, então, a gente não pode sofrer.
a gente não pode sofrer essa tragédia, cara, porque a gente precisa trabalhar amanhã, né? A gente precisa trabalhar amanhã justamente porque a gente não consegue fazer lockdown, porque não tem, as pessoas precisam realmente sobreviver, elas têm que sair para trabalhar, justamente porque sem auxílio, não tem lockdown, né? E é isso, cara. A gente falava de lockdown lá em março, olha só, né? A gente se repetindo aqui. Lá em março, abril de 2020, a gente falava de lockdown e tal. Lembra? Era para achatar a curva, né? Porque se sabia que as pessoas iriam se contaminar e que os hospitais não teriam condições de atender essas pessoas. Sim. Então era preciso atrasar o máximo possível a contaminação para que ela acontecesse de modo, tipo, ela não tivesse uma curva assim, tá ligado? Ela tivesse uma curva assim. E a gente pudesse tratar essas pessoas. Nesse momento, né, a gente tá, assim, por pura incompetência do governo federal, a gente tem pouquíssimas vacinas, mas a gente tem vacinas. E aí a gente precisava, nesse momento, de um lockdown para que a gente pudesse vacinar as pessoas, que foi o que Israel fez, por exemplo. Sim. Né? Nesse momento, era o momento da gente estar conversando sobre auxílio de, sei lá, cara, 700, 800 reais, sei lá. E salário segurar mínimo. E segurar o máximo de pessoas em casa por um mês, 2 meses. E acelerar a vacinação. Porque se a gente tivesse, 40 milhões de vacinados, 50 milhões de vacinados, eu não tô falando pra vacinar todo mundo nesse momento. Tô falando assim, ter 40 milhões de vacinados, tá ligado? Até o final de abril, era perfeitamente possível. E aí a gente estaria, nesse momento, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu em Israel, mesmo não vacinando todo mundo, a gente tem uma diminuição grande no número de pessoas mortas. E também, obviamente, no número de pessoas internadas. Gente, perceba, eu moro, né, na zona leste de São Paulo. Se eu sair com a minha moto amanhã para ir no mercado e cair, não tem hospital na minha região para me levar. Vocês podem entender isso? Tipo, os hospitais da Zona Leste estão com 100%. Mas não 100% de Covid, estão com 100%. Se eu cair ali sei lá, cara, na Avenida Itaquera, os caras têm que me levar para São Bernardo ou Santo André. É esse tipo de coisa que tá acontecendo com a gente, porque a gente não tem vaga mais aqui. Ainda corre esse risco, né? Porque Ribeirão também não tem mais vaga. Ribeirão tá exportando doente. A gente vai ter isso cada vez mais em cada vez mais cidades. Então, a gente tá vendo isso acontecer e que ninguém quer lockdown. Entendo isso. Não é da hora ficar em casa 1 ano seguido. Eu sei, porque eu estou em casa o máximo possível. Não é bom. Mas assim, sabe o que não é bom? Chamei esse miserável pra assistir o Liga da Justiça comigo e ele negou. Fiquei chateado. Não vou. Não é nem pela Covid, é porque é uma bosta de filme. Mas enfim. Vou te matar. Mas o que a gente tá querendo aqui não é... Gente, entenda, não é um bagulho absurdo. Não é absurdo a gente exigir do Estado brasileiro que paga tanta grana para tantos milionários e bilionários que sabe, desperdiça dinheiro com essas viagens como a do Jair Bolsonaro, que dá 3.600 para procurador comprar celular, mano, auxílio gravata, auxílio, um monte de auxílio para político, que paga R$12 para professor da aula, que paga R$1.200 para uma enfermeira. A gente tá pedindo para esse Estado apenas e unicamente garantir que as pessoas não tenham que morrer de fome se elas tiverem que ficar em casa. É só isso. É tão simples, né? Mas assim, isso é muito nesse momento. E é muito nesse momento porque a gente tem no poder uma pessoa que não aceita ser chamada de genocida e não aceita ser chamada de fascista. E agora, se é ou se não é, não vou ser eu que vou dizer. Como historiador aqui, eu posso dizer: a história ensina. Julgar, a história não julga porra nenhuma. A história ensina. Se a gente não aprender com o que aconteceu ano passado, a gente vai repetir esse ano, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Sim. Então, começa a entender isso. Ou a gente põe canalha na cadeia, ou pendura de cabeça para baixo, como os italianos fizeram com Mussolini, ou a gente vai ter esses filhos da puta para sempre na nossa vida. E, meu Deus do céu, eu pistolei muito aqui. Sim, deu até calor. Não sei nem o que dizer.